Uma bomba termonuclear caiu sobre a Carolina do Norte e armou sozinha. Era janeiro de 1961, um bombardeiro B-52 da Força Aérea dos Estados Unidos voava em missão de rotina quando uma falha estrutural no tanque de combustível da asa direita fez a aeronave perder o controle. A tripulação tentou segurar o avião, mas a estrutura cedeu e o bombardeiro se partiu no ar sobre a cidade de Goldsboro. 2 bombas termonucleares Mark 39 caíram do compartimento de carga. Cada uma tinha força de quase 4 megatons, 260 vezes mais potente que a bomba que destruiu Hiroshima. A primeira bomba caiu em um pântano e afundou na lama. O paraquedas não abriu e o impacto enterrou o artefato a mais de 50 metros de profundidade. A segunda bomba, porém, teve um destino diferente e assustador. O paraquedas dela abriu certinho. Ela desceu devagar e pousou praticamente intacta em um campo de algodão. Mas o pouso suave não foi sorte, foi o começo do pesadelo. O impacto da queda acionou os mecanismos internos de armamento da bomba. O gerador de energia girou, os interruptores de barômetro sentiram a mudança de altitude, o timer começou a contar. A bomba pensou que tinha sido lançada de propósito. Ela passou por 6 dos 7 passos necessários para detonar uma explosão termonuclear completa. Faltava apenas um interruptor. Um único interruptor de segurança, frágil, simples, que não foi projetado para aguentar a violência de uma queda de avião, segurou a detonação. Se aquele interruptor tivesse falhado, como falharam os outros 6, a costa leste dos Estados Unidos teria sido varrida do mapa. A radiação teria chegado a Washington, Nova York, Filadélfia. Milhões morreriam na hora, outros milhões depois. O governo recuperou a bomba do campo, mas a do pântano nunca foi achada por completo. O núcleo de urânio dela continua lá embaixo, enterrado na lama, até hoje. Durante décadas, os militares juraram que não houve risco real, que as travas funcionaram. Mas documentos desclassificados em 2013 provaram que a verdade era outra. O secretário de Defesa na época, Robert McNamara, admitiu anos depois que foi por um triz. Um relatório interno de um engenheiro de segurança nuclear da Sandia Labs escreveu textualmente: uma falha simples, um curto-circuito, uma faísca e a bomba teria explodido. Goldsboro não foi um quase-acidente. Foi um acidente nuclear que, por milagre, não virou catástrofe. E o interruptor que salvou o mundo? Era um interruptor comum, de luz, daqueles de parede, adaptado para bomba. Um interruptor de 10 centavos impediu o fim do mundo. Mas a história não para no interruptor. A bomba que afundou no pântano, a número 1, ela não armou porque o cabo de armamento se arrancou na queda violenta. Mas o núcleo de urânio enriquecido, o pit de plutônio, ele está lá, enterrado a mais de 50 metros de profundidade em uma lama movediça que engole tudo. O exército tentou cavar, trouxe dragas, bombas d'água, escavadeiras gigantes. Chegaram a tirar peças do gatilho, do paraquedas, da caixa de eletrônico. Mas o coração da bomba, o material físsil que faz a mágica negra acontecer, afundou demais. A lama fechou em cima. Em 1961, o governo comprou a terra do fazendeiro, cercou a área com arame farpado e placas de perigo. Até hoje, aquele pedaço de terra pertence ao tio Sam. Ninguém planta, ninguém constrói, ninguém cava. De vez em quando alguém vai lá medir a radiação na água subterrânea. Dizem que está estável. Dizem que o urânio está selado. Mas urânio tem meia-vida de milhões de anos. A lama não tem pressa. Agora pensa comigo. Quantas vezes a gente ouve que o sistema funcionou? Em Goldsboro, o sistema falhou 6 vezes. 6 travas de segurança, 6 passos complexos de física e engenharia, todos dispararam sozinhos. Só a 7ª, a mais simples, a mais barata, a que ninguém levava a sério, segurou a onda. O relatório da Sandia Labs, escrito por Parker Jones, o cara que entende de segurança nuclear, foi claro. Uma falha simples, um curto-circuito, uma faísca e a bomba teria explodido. Ele não disse poderia. Ele disse teria. O documento ficou trancado por mais de 50 anos. A Força Aérea negou o risco publicamente até 2013. Disseram que a bomba não podia explodir porque o interruptor de armar não foi virado pela tripulação. Mentira! O interruptor de armar virou sozinho com a queda. A vibração, o choque, a força G da aeronave se partindo no ar,
tudo isso enganou a eletrônica da bomba. Ela achou que estava no alvo. Ela se preparou para matar. E não foi só Goldsboro. A lista de Broken Arrows, o código militar para acidentes com armas nucleares, é longa. Em 1958, um B-47 colidiu com um caça e largou uma bomba H na Baía de Savannah, Geórgia. Nunca acharam. Em 1966, um B-52 caiu na Groenlândia, contaminou o gelo com plutônio. Em 1980, um míssil Titan II explodiu no silo no Arkansas, jogou a ogiva nuclear para fora do buraco. Mas Goldsboro é diferente. Goldsboro foi a única vez que uma bomba termonuclear de megatons completou a sequência de armamento até o último degrau em solo americano. A bomba 2, a do campo de algodão, ela estava pronta. O gerador de nêutrons estava carregado. O capacitor de alta tensão estava cheio. O cristal de piezoelétrico do gatilho estava tensionado. Faltava só o sinal final do interruptor de contato. Um fio solto, uma vibração a mais, um rato roendo a isolação lá dentro. Qualquer besteira disparava 4 megatons. 4 megatons. Vamos colocar em perspectiva. A bomba de Hiroshima, Little Boy, tinha 15 quilotons. A de Nagasaki, Fat Man, 21 quilotons. Uma megaton é 1000 quilotons. 4 megatons é 4.000 quilotons. A bomba de Goldsboro era 260 vezes Hiroshima. 260 vezes. Se tivesse explodido no campo daquele fazendeiro, a bola de fogo teria vaporizado tudo num raio de 3 quilômetros. A onda de choque derrubaria casas de tijolo a 20 quilômetros. O pulso eletromagnético queimaria a rede elétrica de meia costa leste. A chuva radioativa, o fallout, carregado pelos ventos predominantes, cairia sobre Raleigh, Richmond, Washington, D.C., Baltimore, Filadélfia, Nova York, Boston. Estima-se que milhões morreriam nas primeiras horas. Dezenas de milhões nos meses seguintes por doença de radiação e câncer. A economia dos Estados Unidos colapsaria. A história do mundo mudaria naquele dia 24 de janeiro de 1961. E tudo dependeu de um interruptor de 10 centavos. O fazendeiro que era dono da terra, um tal de Walter Gregg, ele não estava em casa na hora. A mulher e os filhos estavam. A bomba caiu a uns 300 metros da casa deles. A onda de ar da queda quebrou janelas, rachou paredes, derrubou a chaminé. Eles saíram correndo no meio da noite, no frio de janeiro, sem saber o que era aquilo. O exército chegou rápido, cercou a área, mandou a família para um hotel, pagou as contas. Depois compraram a terra. Walter Gregg processou o governo anos depois. Pediu indenização pelo trauma, pela terra, pelo medo. O governo pagou uma mixaria, $54.000 da época, mas fez ele assinar um papel dizendo que nunca mais falaria sobre o assunto. Cláusula de confidencialidade. Segredo de Estado. A família calou por décadas. Os netos dele só souberam a verdade quando os documentos saíram em 2013. Imagina crescer brincando em cima de uma bomba H enterrada. Imagina beber água daquele poço. O neto dele, hoje adulto, disse numa entrevista: a gente achava que era lenda de velho. Não era lenda. Era a morte dormindo no quintal. E a bomba número 1? A do pântano. Ela é o fantasma que não vai embora. O exército cavou até 18 metros, tirou o máximo de lixo radioativo que conseguiu. Mas o pitch, a esfera de plutônio, o gatilho de urânio, afundou mais de 50 metros. A lama lá é fluida, mexe com a maré, com a chuva. O núcleo pode ter se movido, pode estar mais fundo, pode estar vazando. Ninguém sabe ao certo. Em 2012, um relatório do Departamento de Energia admitiu que a localização exata do material físsil remanescente é incerta. Incerta. Eles monitoram a água, monitoram o solo. Dizem que o risco é baixo, mas baixo não é zero. E incerta não é controlada. Aquele pântano é um depósito nuclear não licenciado, não projetado, não monitorado direito, no meio da Carolina do Norte. Se um furacão forte passar por lá, se a maré subir demais, se a lama resolver se mexer, o material está lá, esperando, paciente. O plutônio 239 tem meia-vida de 24.000 anos. Ele vai esperar muito mais que a gente. O acidente de Goldsboro mudou a forma como os Estados Unidos constroem bombas.
Depois dele, inventaram as travas Permissive Action Links, os códigos digitais que impedem armamento não autorizado. Antes, era mecânica pura. Interruptores, molas, timers, geradores eólicos. Coisa de relógio. Coisa que a vibração de uma queda engana. Hoje, uma bomba H americana não arma sem um código de 12 dígitos digitado por um humano autorizado. Mas em 1961 não tinha código. Tinha física. E a física quase matou todo mundo. O relatório de Parker Jones, o engenheiro da Sandia, terminou com uma frase que gela a espinha. A bomba MK-39 Mod 2 não possuía segurança adequada para o risco de armamento acidental em queda livre. Não possuía. Passado. Porque depois de Goldsboro, eles consertaram. Mas o conserto veio depois do susto. A gente só conserta a porta depois que o ladrão entra. E o ladrão, dessa vez, era uma bomba de 4 megatons dormindo num campo de algodão. Então é isso. 24 de janeiro de 1961. Goldsboro, Carolina do Norte. 2 bombas caem do céu. Uma enterra a cabeça na lama e fica lá até hoje, com o coração de plutônio batendo devagar. A outra pousa de paraquedas, se acha no alvo, arma, carrega, aponta o dedo no gatilho e trava. Um interruptor. 10 centavos. Uma mola fraca. Um contato sujo. O fim do mundo parou num defeito de fabricação barato. A gente gosta de achar que tem controle, que os botões vermelhos são seguros, que os generais sabem o que fazem. Goldsboro prova que não. A sorte é que manda mais que a ciência, às vezes. E a sorte, um dia, acaba. O pântano continua lá. O campo de algodão virou pasto. A cerca enferruja. O interruptor de 10 centavos virou lenda. Mas o plutônio continua lá, esperando, paciente, com 24 mil anos de meia-vida pela frente. E a gente aqui, contando a história, sem acreditar que foi por tão pouco.